Arthur, já compartilhou lá? Arthur? Oi? Compartilhou lá? Sim, pode começar. Faz 5 minutos que já estamos no ar. Tá ok, então. Olá a todos e todas, boa noite, todos vocês que estão participando aqui conosco. Essa é a primeira live que nós do grupo Fora da Sala de Aula estamos fazendo, tentando se adaptarem a esses tempos de corona e um novo formato para tentar estar mais próximos de vocês. E hoje a gente vai fazer uma live que ela vai ter a seguinte dinâmica. Primeiro, a gente vai se apresentar aqui, falar um pouco com vocês e explicar para vocês como que vai funcionar essa dinâmica de fato. E vai ser basicamente assim. A gente vai separar 30 minutos para a fala que nos levou até aqui, que é a pedagogia social em tempos de Covid-19, que vai ser ministrada pelo professor Arthur. E no final da live a gente vai abrir para perguntas, né, e sortear um livro. Que aí eu vou explicar rapidamente para vocês como que vai funcionar esse sorteio. Tem uma publicação na página do grupo Fora da Sala de Aula que está escrito assim, participe do sorteio. E aí, nessa publicação, vocês vão digitar o nome de vocês e a cidade de onde vocês estão falando. E aí a gente vai encaminhar o sorteio do livro para vocês e iremos divulgar aqui no final quem foi o felizardo ou a felizarda que vai ganhar um livro do grupo Fora da Sala de Aula. Então, vamos começar. Primeiro, eu gostaria de me apresentar. Eu me chamo Alan, sou bolsista e extensionista do projeto. E estou aqui hoje ministrando essa live num grupo que tem mais outros bolsistas que também vão estar aqui conversando com vocês e que tem como coordenador o professor Arthur, que eu vou apresentar agora. Bom, o Arthur é doutor em Psicologia da Educação pela PUC São Paulo, professor do programa de pós-graduação da FFP chamado Educação, Formação Docente e Desigualdades Sociais, do Departamento de Educação, e coordenador do grupo de pesquisa e extensão Fora da Sala de Aula. Então, eu gostaria de passar a palavra para o Arthur, que possa ser uma boa administração e que a gente possa trocar muitos conhecimentos. Boa noite a todos. Com muita alegria que a gente faz essa live nesta noite de quarta-feira, dia 29 de abril, até porque, para nós, essa live ela é uma live comemorativa, ela é celebrativa, porque nós estamos comemorando neste mês de abril 4 anos de existência do nosso grupo de pesquisas e educação, extensão, organizado na Faculdade de Formação de Professores da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e que se dedica a estudar a educação não escolar, que normalmente nós conhecemos como educação não formal e informal, mas nós queremos dar um nome e reforçar o seu aspecto não escolar como possibilidade de existência e de valorização dentro da sociedade, e também as pesquisas centradas nas representações sociais de pobreza vivida pelos educadores sociais, não só no Brasil, né, em todo o mundo, e de maneira especial, por estarmos numa universidade na região metropolitana do Rio de Janeiro, a gente focar nos educadores sociais, na sua formação docente e nas práticas educativas com os pobres, com as camadas empobrecidas, no leste fluminense, a começar de São Gonçalo, e mais 15 municípios, junto com São Gonçalo, que fazem parte desse grande espaço territorial onde estão homens e mulheres que trabalham buscando, através da educação, através da ferramenta educacional, construir espaços de igualdade social. São 4 anos
de pesquisas, 4 anos de investigação, 4 anos de produção e que queremos comemorar com esta live. Como foi dito pelo Alan, a gente Arthur, só um momento. Desculpa te atrapalhar, mas é que a live ela está restrita só para os seus amigos no Facebook por enquanto. Ela não está na página do Fora da Sala de Aula. Sim, mas aí a gente vai ter que ver, alguém vai ter que socorrer a gente, ou avisar na página que está para os amigos, eu acho que seria interessante, né? Agora eu peço para os bolsistas eles fazerem esse trabalho, né? De avisar a todos que nós estamos apenas com os amigos, ou se algum dos bolsistas puderem fazer esse movimento de trocar aí aonde está aparecendo a nossa live para público, porque como nós estamos em um programa fora do Facebook, eu acho que seria interessante, então, agora, eles alterarem a privacidade da página, para que a gente pudesse continuar. Mas, mesmo nesse processo, vamos continuar falando, até porque as pessoas vão poder ver isso depois, porque a gente vai gravar. Então, ela vai poder assistir de uma forma ou de outra, né? Parece que alguém já entrou, a Mariana já mudou a privacidade. Mariana Nogueira, ela é bolsista Proatec, né, do nosso grupo, ela é mestranda de comunicação na UFRJ e trabalha conosco na UERJ. Então, queremos já agradecer a Mariana, que está possibilitando a gente a usar essas tecnologias, até porque ela é a responsável no nosso grupo por mexer com as tecnologias, né, Alan? Exatamente. Muito bem. Então, vamos lá, que isso tudo é novo para a gente, mas a gente vai conseguir. O próximo já vai sair com o padrão Globo News. Isso. Ou CNN, né? Isso. Na primeira live a gente vai fazendo, vai acontecendo aqui na medida do possível. Ok? Bom, então vamos começar então a nossa... Será que a gente pode começar? Sim. Desculpa ter te atrapalhado aí, mas... Não, aliás, foi importante você falar isso, porque senão eu ia continuar, saber, nós íamos continuar. Não. E aí, antes de começar a falar até, então vamos agradecer a todos os bolsistas, né, que de alguma maneira estão dando suporte aí. Você falou no começo da nossa live que vamos ter sorteio, então tem um bolsista responsável também por isso, que é a Débora Ortman, a gente tem o Lucas Lopes Salgueiro, a gente tem o Felipe José, a gente tem o Jaci, que agora está no mestrado e pertence ao nosso grupo também. Estou esquecendo de alguém? É perigoso falar nomes por causa disso. Pois é. Felipe José, eu acho que eu já falei também. O Felipe José. Felipe. Raíssa Sodré, não podemos esquecer da Raíssa Sodré, né? E outros sujeitos que, de alguma maneira, também participam conosco das nossas atividades, né? O Tiago Dias, que participa ajudando e escrevendo nos livros, e todos os outros que, de alguma maneira, também vão contribuindo para o nosso grupo crescer, né? A Mariana está dizendo que já está público o vídeo, a live. Então, aqueles que estão chegando agora, sejam bem-vindos. A gente está começando a atividade agora. E é bom que a gente possa construir juntos esse espaço. Ok? Vamos começar, então? Podemos começar. Ok. Então, para começar a nossa discussão, o nosso trabalho, eu queria começar contando uma história, lembrando, na verdade, a história da Alice no País das Maravilhas, que tem tanto no livro, como também tem no vídeo, né? Todo mundo conhece a versão norte-americana do vídeo, e às vezes vai ser mais fácil visualizarmos a partir dessa história. E eu queria pegar na parte do texto e também do vídeo, né, da história da Alice do País das Maravilhas, em que ela, ao entrar naquele país, ela se perde. É a primeira coisa que ela faz. Ela está perdida
dentro de um ambiente que é um ambiente novo, é uma realidade nova. E ela encontra no meio do caminho, ela encontra nessa caminhada, nesse país novo, nessa realidade paralela, ela encontra dois caminhos. E no meio dos dois caminhos, o gato, que é decisivo na história da Alice, como a gente conhece bem, né? E o gato pergunta para a menina, na verdade, o vídeo ele mostra uma grande cabeça de gato, né? Que pergunta para uma garota, que é a Alice, e pergunta para ela assim: para onde você, na verdade, ele pergunta: para onde você quer ir, né? Você tem dois caminhos. E ela responde: não sei. E aí a resposta do gato é: quando você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Por que eu estou começando com essa historinha infantil, né? Que particularmente na minha leitura ela não tem nada de infantil, ela é muito muito adulta. Aonde eu quero chegar, começando a falar de pedagogia social e Covid com Alice no País das Maravilhas. Muitas vezes, quando nós começamos a trabalhar com os educadores sociais na região que nós estamos, no leste fluminense, a grande pergunta que eles se fazem é: o que eu faço agora? Para onde eu vou? Qual caminho eu tomo quando eu estou dentro de uma instituição que não é uma instituição escolar e que está marcada por um currículo, por disciplinas, por projetos políticos pedagógicos, em que o professor vai se adequando, em que o educador, o profissional da educação vai se adequando, né? Quando esse educador, que é formado, que passa por cursos, que tem uma instrução, ele entra dentro de uma instituição social, a primeira pergunta que ele se faz é: o que eu faço? E muitas vezes a pergunta, na verdade, a resposta a essa pergunta está: qualquer caminho serve, já que eu não sei para o que caminhar ou o que fazer. Com isso, eu não estou falando que os educadores sociais não sabem o que estão fazendo. Ao contrário, eu acho que eles sabem muito daquilo que estão fazendo, sabem o propósito, as intenções, principalmente as intenções daquilo que está realizando. Porém, muitas vezes falta, não o aprimoramento, mas crescer na discussão e na reflexão daquilo que é feito. Então, eu tenho intenções, eu tenho capacidades, competências, habilidades, e não necessariamente, ou muitas vezes com muita dificuldade, que não é do educador, mas é do ambiente, das políticas públicas, né, dos seus coordenadores, dos governos, ou até do tempo, espaço histórico que nós vivemos, e a gente vive isso agora a partir do Covid-19, ou seja, não há culpa de nenhum governo, política, né, que proporcionou esse Covid, foi a própria realidade, a história, né, da humanidade, o destino, se quisermos chamar. Mas esse sujeito que está dentro de uma instituição social que muitas vezes não está organizada para o processo de ensino-aprendizagem, ou está preparada para receber um processo de ensino-aprendizagem, mas não sabe como realizá-lo, esse educador ele se manifesta muito como Alice, com muito boas intenções, com capacidades, habilidades, mas não sabe para que caminho seguir. E a gente sabe, Alan, e todo mundo que está assistindo a gente, que na história de Alice, Alice escolhe um caminho, encontra a Rainha de Copas, né, enfrenta essa Rainha de Copas, ganha a batalha, né, com o dragão e sai daquela situação transformada, renovada. Isso aí é a história da Alice e eu acabei de fazer spoiler, né, para quem não conhece, mas eu acho que faz parte do processo. Sim. Até para poder entender a gente que o caminho, independente qual a gente escolha o caminho, né,
da prática educativa, nós vamos encontrar a rainha de copas. Nós vamos encontrar pessoas que querem cortar cabeças, inclusive a nossa. Só que temos que nos articular, nos organizar para viver essa realidade. E aí é que nós, enquanto grupos, né, grupo de estudo, pesquisa, nós, enquanto universidade, numa região metropolitana empobrecida, e eu estou falando de São Gonçalo, estou falando de um município que tem 1 milhão de pessoas, que vive uma realidade muito específica, como outros municípios, né, que temos no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, e também em outras partes do país, né, temos uma responsabilidade social muito grande de produzir um conhecimento que seja possível, né, de ser praticado e valorizar também aquilo que já existe dentro dos municípios, do exercício realizado pelos educadores sociais, né, no qual nós nos encontramos. Então, esse é um pouco o objetivo do nosso grupo, e esse também é o objetivo e a escolha epistemológica que nós fazemos em ter a pedagogia social como campo do saber das ciências da educação, que fica responsável por fazer esse processo, nos ajudar, nos iluminar nessa construção. E aí eu gostaria de lembrar a todos que a escolha epistemológica da pedagogia social, ela vem atender, dentro de uma escola de formação de professores, que é a nossa, atender às demandas da própria política pública. Hoje em dia nós sabemos, a partir dos DCNs de 2015, né, as diretrizes curriculares nacionais de 1º de julho de 2015, que uma das áreas específicas de atuação daqueles que se organizam em licenciaturas, né, não somente pedagogia, mas licenciaturas, e aí eu estou falando de matemática, geografia, português, história, sociologia, filosofia, biologia, todas as áreas que nós conhecemos muito claramente ou brevemente no ambiente escolar, esses sujeitos devem se capacitar para atuar em ambientes não escolares. Isso aí é uma prerrogativa, né, dada pelo próprio documento, pelo próprio DCN. E a gente pode ver isso no artigo 3º, no artigo 12º, no artigo 18º, né, desse próprio documento, que pede de cada um de nós, enquanto formadores de novos futuros profissionais da educação, futuros docentes, que a gente se preocupe com essa realidade. Então, a escolha epistemológica de pensarmos uma pedagogia social, o campo do saber pedagogia social, ele vem atender a um pedido público, né? Aquilo que a sociedade pede para nós. E aí eu acho que vale a pena, e a gente andou conversando e pensando nessa live, de começar com isso, né? Nos questionando na nossa realidade o que nós entendemos como pedagogia social, né? E eu parto do princípio de uma frase que ela é irrefragável. Toda pedagogia é social. Então eu não estou falando novidade nenhuma. Mas quando eu falo de um campo do saber chamado pedagogia social, eu estou falando da possibilidade ou da preocupação de fazermos uma reflexão mais profunda e detalhada das realidades dos indivíduos que estão trabalhando com a educação fora do ambiente escolar. E aí eu estou falando de reflexões de práticas feitas em ambientes comuns que nós frequentamos, que nós participamos, que nós gostamos de estar ali, né? E que são produtores de educação, produtores de ensino-aprendizagem. Podemos pensar nos museus, nos hospitais, podemos pensar em instituições sociopedagógicas, socioeducacionais, como o DEGASE, que é a área que trabalha com adolescentes privados da liberdade no Rio de Janeiro. Podemos pensar numa escola de samba, num sindicato. Podemos trabalhar N espaços que vão nos ajudar a pensar como acontecem práticas educativas que não são formais, que não são curriculares, que não são impostas, que não são
fazem parte de um projeto maior, né, de uma política educacional no país, mas que contribuem, de alguma forma, para que a gente possa construir uma sociedade mais justa, equitativa, né, cidadã. E por isso é que nós nos embrenhamos nesse grande trabalho de pensar esse campo do saber. Um campo do saber que soa novo para nós, no Brasil, né? Se formos pensar a quantidade de material escrito que nós temos com o nome Pedagogia Social, ele aparece mais relevante a partir do século XXI, né? Nós já estamos entrando, estamos em 2020, né? Então, no século XXI, estamos aí pensando nesse campo do saber, mas não podemos nos enganar que a pedagogia social ela é mais antiga do que a gente imagina. Enquanto o campo do saber, ou campo organizado de reflexão dessas práticas educativas, a gente pode datar ela do final do século XIX. E a partir do século XIX, enquanto o campo do saber epistemológico, vindo da Alemanha, né? Uma Alemanha, nós vemos isso, a partir de um legado deixado por Paul Natorp, né, que é um teórico alemão do final do século XIX, e que encunha, de alguma maneira, ele introduz esse termo pedagogia social nos seus escritos, a partir de 1880, né, na década de 1880, do século XIX. Então, ele vem trabalhando, ele vem organizando essa ideia, sabendo que ele constrói essa teoria dentro de uma Alemanha do final do século XIX, que vive mudanças econômicas e sociais grandíssimas, né? Uma construção do trabalho, da realidade enquanto trabalho também, das estruturas, que muda as estruturas sociais alemãs, né? Pensar que nesse momento está se pensando o ensino obrigatório na Alemanha e com espaço de organização social e de trabalho. Então ele vem fazendo uma releitura de clássicos da história da educação, como Comenius, como Frederic Pestalozzi, Freiberg e tantos outros, que vão trabalhar a educação como uma ferramenta de educação e de construção social. Então, nós temos esse autor que vai introduzindo essa pedagogia, né, ou criando esse campo de saber. Então, como diz Lothar Bonich, se a gente quiser citar um teórico que se aprofunda no final do século XX, né, e que nós bebemos da teoria desse campo epistemológico, a gente pode pensar que a pedagogia social é uma disciplina científica, social e pedagógica que está preocupado em fazer uma reflexão teórica sobre as práticas educativas institucionais, principalmente aquelas que vão dar uma assistência à infância, à juventude, né? A infância, a juventude, ao campo do mundo dos seres humanos, das suas relações, né? Tanto iniciais adultas quanto final, né? E principalmente ajudando a esclarecer conflitos sociais, ajudando a fazer prognósticos dos problemas que são oriundos dessas realidades, né? E focando mesmo nesse desenvolvimento fundamental e atender às demandas educacionais que a escola não vai conseguir, né? Tentar sair um pouco da fantasia infantil, ou da fantasia que a escola dará conta de tudo. Não dará. Então, as outras instituições, em parceria com essa escola, e esses educadores que estarão vivendo essa realidade dentro das instituições não escolares, vão poder contribuir para essa organização, né? Mas vamos pensar, então, e tirar também um pouco da nossa cabeça, de achar também que a pedagogia social é algo que nós importamos e que não tem um link ou não tem uma realidade mais específica, mais concreta ou mais enraizada com a do Brasil. É engano nosso. Podemos falar, sim, de uma pedagogia social no Brasil, até antes da gente ter cunhado ou ter recebido esse termo pedagogia social como campo do saber que agora fazemos, né? Então, em todo o processo de história da educação do Brasil, nós vemos pessoas, sujeitos, educadores, pensadores,
né, teóricos que estão também refletindo sobre a educação não escolar ou as relações da educação escolar com outros ambientes institucionais, né? E há indícios disso na história da educação. Se a gente tiver um outro olhar, um olhar mais generoso, um olhar mais, vamos dizer assim, flexível, por exemplo, no Manifesto dos Pioneiros de 1932, nós podemos ver que há uma preocupação com a organização do ambiente escolar, essa é a primeira preocupação, mas há também determinadas ações, pensamentos, que falam de uma educação que não somente é uma educação fundamentada na escola, mas que é parceira da escola e que conversa com essa escola e que está preocupada com uma educação constante desses indivíduos para a constituição da cidadania brasileira. Então, eu acho que isso é fundamental a gente levar em consideração. E, principalmente, perceber que no Brasil a pedagogia social ela tem um campo teórico, ou vou chamar de campo teórico, espaço teórico, na figura de um educador que ele é não somente o patrono da educação brasileira, mas ele é o patrono também do que nós chamamos de pedagogia social no Brasil, que é Paulo Freire. Paulo Freire, ele é um sujeito, o teórico, o espaço de reflexão primeira de muitos grupos que trabalham esse campo da pedagogia social de norte a sul do país. Vamos dizer que mais de 90% dos grupos de pesquisa e de estudo em pedagogia social nesse país utilizam Paulo Freire como o teórico principal, colocando 90, 95, né? Nós não usamos. Já reconhecemos aqui, Alan também, nós reconhecemos que nós não usamos o Paulo Freire como nosso teórico básico ou raiz, né, da nossa reflexão, até para trazer novos teóricos e novas perspectivas dentro da pedagogia social. Mas reconhecemos que mais de 90%, só arrisco 95% ou coisa parecida, utiliza o Paulo Freire como o principal teórico da reflexão, né, das práticas educativas não escolares, e nós o reverenciamos dentro do nosso grupo de pesquisa, reconhecemos e queremos conversar com todos os grupos e também com o próprio Paulo Freire a respeito das nossas práticas e a respeito das nossas reflexões, né? Então, o Paulo Freire ele é um elemento fundamental do se pensar pedagogia social no Brasil. E também temos que salientar nesse processo que no Brasil e na América Latina nós temos que trabalhar ou constituir como nosso, né, as diversas formas de fazer pedagogia social, né? O que chamamos muitas vezes no nosso grupo de educação social nada mais é do que práticas educativas que se baseiam, né, se constituem a partir de leituras como a educação popular, como a animação sociocultural, como a educação comunitária, que são manifestações, organizações, reflexões constituídas, reconhecidas dentro da universidade pelos principais pesquisadores, fundamenta diversas pesquisas, né, que estão nos bancos da CAPES, né, e que são manifestações dentro desse país, do nosso Brasil, que é imenso, é continental, de fazermos pedagogia social. Então, isso é algo verdadeiro, concreto, e que nós não podemos perder a dimensão. Bom, então, já dado esse preâmbulo sobre pedagogia, o que é pedagogia social e pedagogia social no Brasil, eu acho que a gente devia começar agora a pensar no que seria a nossa contribuição enquanto grupo de estudo, enquanto trabalhos que realizamos, enquanto práticas, né, que desenvolvemos aqui no leste fluminense, através da UERJ, e que, nesse momento, nós estamos nos dedicando, nos constituindo como corpo teórico à pedagogia da convivência. E aí, quando a gente fala de pedagogia da convivência como uma dessas formas de fazer pedagogia social, eu vou agora falar uma coisa que muita gente vai ficar meio revoltada comigo, e eu acho que o processo é esse mesmo, né?
mas pedagogia social ou convivência, desculpa, pedagogia social, pedagogia da convivência, ou a convivência como nós entendemos como forma de pedagogia, não é estar junto do outro. Desculpa, eu acho que é melhor aceitar que dói menos, mas conviver não é estar com o outro. Não. Eu posso muito bem estar com o outro e não estar convivendo com ele. E eu compreendo mais. Eu acho que a convivência pensada com o estar com o outro, dar testemunha para o outro do que é educação, ou do que é valores, coloca a convivência, ou a reflexão da convivência num patamar de senso comum. E que eu acho que não é legal. A convivência, como nós entendemos, e aí nós usamos um teórico, por isso é que eu estou falando também a partir de um teórico. Eu também não estou falando isso a partir da minha cabeça. Não são vozes da minha cabeça que estão falando, né? É a partir de um teórico que se deteve ao longo da sua vida, né, que utilizou de práticas e refletiu sobre práticas que ele chamou de convivência, que é Jesus Jares. Né? Um dos livros seminais dele se chama A Pedagogia da Convivência, e quando a gente lê esse livro, a gente tem a certeza de que convivência não é isso que eu acabei de falar. Né? Convivência é algo bem diferenciado. Então, a gente, quando vai trabalhar com a dimensão da convivência, a gente tem que buscar, principalmente nas leituras dele, ou é o que nós estamos fazendo na UERJ, né, a partir da convivência, é entender o que seria isso. Então, para nós, que estamos debruçados sobre os textos, as leituras, os livros, a experiência de Jares, o que é a pedagogia social, né? E aí eu vou falar da reflexão e vou falar das leituras e do estudo que nós fazemos desse livro que se chama Pedagogia da Convivência. Eu vou começar, ao longo da minha fala, eu vou trazer alguns nomes de livros do Jares que nós estudamos e de onde a gente está falando, do lugar de fala que nós estamos usando para referendar aquilo que queremos construir como pedagogia, como forma de exercer a pedagogia social e as reflexões que nós estamos tendo na UERJ, né? Primeiro, pedagogia social, no livro do Jares, ele vai colocar como essa reflexão específica da pedagogia social, né, que reconhece a importância das relações sociais originadas pelos indivíduos dentro dos seus grupos e que potencializam os processos de ensino-aprendizagem social. E o que isso verdadeiramente vai dizer para a gente? A pedagogia da convivência, ela vai trazer a possibilidade de construirmos ações básicas que devem ser levadas em consideração pelos educadores sociais na organização do seu trabalho pedagógico. E, principalmente, né, quando esse educador social ele está com os grupos que nós chamamos vulneráveis. Então, o Jares, ele, no seu texto do livro da Pedagogia da Convivência, ele vai falar que toda a convivência humana ela é regida por marcos reguladores de normas e valores, né, tanto no âmbito micro quanto no macro. E isso vai produzindo dentro dos contextos sociais um ambiente que é um ambiente que vai trazer consequências. E essas consequências nós chamamos de conflitos. Olha que interessante, Alan, que está conversando comigo aqui do lado, e, na verdade, eu estou fazendo um monólogo, né? Depois a gente faz a conversa. Mas, pensando na convivência, né, e saindo um pouco desse senso comum, se a gente pensa com a cabeça do Jares, ou a gente utiliza Jares como ferramenta, né, a gente fala que quando é que começa a convivência? Quando há conflito. É mega engraçado isso. Quando há conflito, começa a convivência. Vamos dizer assim, o local do estar com o outro, ele é tão regulado por valores e normas culturais que só o fato de estarmos com o outro vai tensionar as nossas relações. E é a partir do olhar do conflito que nós devemos construir qualquer ação básica que nos ajude a viver a realidade de uma forma diferenciada. Isso é muito interessante, pensar na convivência a partir do conflito. E aí a gente deve clamar realmente, né,
E aí deve reclamar realmente um pensamento que é muito interessante. Se a gente tem o profeta Gentileza, né? Acho que todo mundo conhece o profeta Gentileza, e ainda mais nós do Rio de Janeiro que passamos ali perto da rodoviária Novo Rio para sair e entrar do estado do Rio de Janeiro, e tem as pinturas do profeta Gentileza, e ele é reconhecido por gentileza, gera gentileza, né? Eu acho que todos nós cariocas e fluminenses conhecemos isso. Se gentileza gera gentileza, se eu fosse utilizar esse parâmetro, eu poderia, e utilizando Jares também, convivência gera conflito. Se gentileza gera gentileza, convivência gera conflito. Né? Viver esse marco regulatório, normativo, que é imposto, que a gente pode discutir que é hegemônico ou não, e aí já são juízos de valores, né? Convivência gera conflito. Então, esse é um ponto primeiro da nossa discussão, das nossas pesquisas e do pensar uma ação sociopedagógica a partir da convivência, que a convivência gera conflito. E desse processo da convivência gerar conflito, a gente tem que começar a sair um pouco do padrão que a gente trabalha, porque o conflito também ele é tratado um pouco também como senso comum. O que acontece? Quando você tem um conflito, né, na sua casa, com teu pai, com a tua mãe, com a tua namorada, com o teu namorado, com um colega de trabalho, com o seu chefe, até com o vizinho ou síndico, a primeira coisa que a gente fala é: quero me livrar do conflito. Não é verdade? Toda vez que eu quero me livrar do conflito. Porque o conflito ele é trabalhado nessa dimensão, o quê? Ele é trabalhado nessa dimensão tradicional de pensar o conflito como um problema, como um infortúnio, como uma má sorte, como algo até como algo patológico, assim, aberrante, né? Uma aberração e que deve ser eliminada. Não quero conflito. Esse é o primeiro elemento. Primeiro elemento. Só que Jares ele fala não é assim. Conflito, a gente não pode ver o conflito dessa forma. Um livro muito bom do Jares que trabalha isso é Educar para Tempos Difíceis. Né? Educar para Tempos Difíceis é um livro que fala de conflito. Tem um livro também muito bom em espanhol, que não tem tradução em português, que se chama Educación y Conflicto, né? E de 2005, que é muito bom também. Ele vai trabalhar essas dimensões de conflito. Não, só teve uma impressão em espanhol ainda, nós não temos a tradução dele, mas a gente consegue ele pela internet. Hoje vivemos num mundo globalizado, então a gente consegue ele vindo, né, dos locais onde a gente menos espera. Mas quando a gente pensa em conflito, a gente tem que levantar a dimensão da perspectiva positiva do conflito. A dimensão positiva daquilo. Porque o conflito primeiro, inerente à existência humana. É inevitável. Estamos juntos, os valores e as normas e as regras vão nos promover essa discussão, essa realidade. E aí, como eu falei, seja em casa, seja no trabalho, seja na escola, a escola odeia conflito. A escola odeia um conflito, porque ela imagina o conflito como se fosse na perspectiva tradicional. Algo patológico, algo disfuncional e que precisa ser eliminado. Bom, o conflito é inerente à nossa situação enquanto ser humano. Primeiro ponto. Depois, o segundo ponto é perceber que o conflito ele traz em si, se a gente começa a olhar o conflito com outro olhar, né, o olhar da convivência, o conflito ele traz em si forças motivadoras de mudança. Porque se eu tenho um conflito, e esse conflito ele é inerente à nossa relação humana, né, a partir desse relacionamento humano, a gente pode promover uma mudança. Não para eliminar o conflito, mas a partir do conflito pensar e repensar a minha forma de existir, a minha forma de movimentar em relação aos grupos sociais nos quais eu me encontro. Isso é algo importante, né? Muitas vezes a gente se pega, se o conflito ele é trabalhado da forma tradicional, em que ele é um problema, o educador social ele vai lá para resolver o problema. E não deveria ser a nossa função. Nós não deveríamos entrar no jogo pensando desse jeito.
A gente deveria ser, a partir do conflito, chamar as partes envolvidas, chamar tudo o que está acontecendo e ver como é que nós vamos crescer diante disso que é novo, diante disso que se apresenta. Então, esse é o primeiro elemento. E eu vou retomar essa ideia quando eu falar de Covid. Tá? Eu estou dando toda uma introdução de pedagogia social, que eu acho que é importante a gente saber do lugar onde a gente está, para a gente entrar no Covid. Então, é a possibilidade que eu tenho de mudança social e de mudança individual. Quando eu falo individual, a minha participação em relação a. E social, como é que esse grupo se organiza diante do novo? Né? Porque o conflito traz o novo. E o novo sempre apavora. O novo sempre apavora. É a nova casa que eu tenho, é o novo trabalho, é a nova faculdade, é o novo namoro, né? Tudo. O novo, ele nos apavora. E, finalmente, a gente entender que o conflito pode ser um desafio, que é uma outra coisa que a gente odeia. Desafio. A gente odeia um desafio. A gente gosta daquilo que é fácil. A gente gosta daquilo que vem mastigado. É óbvio. Aliás, é uma tendência do corpo, né? A gente gosta daquilo que é mais tranquilo. Aquilo que vai dar trabalho, a gente foge. Mas o conflito é a capacidade que eu tenho de me desafiar. E de me desafiar não só corporealmente, mas de me desafiar intelectualmente e emocionalmente. Ele é intelectual e emocional. Gente, quando a gente lê isso dentro da teoria dos Jales, há uma libertação. Porque a gente larga essa ideia de achar que tem que resolver o problema para poder perceber que muitas vezes aquilo que nós chamamos de problema pode ser o início de algo novo. Pode ser o início de uma construção nova, tanto da minha prática educativa, quanto das minhas relações estabelecidas dentro dessa prática, né? Em situações e instituições sociais que muitas vezes não foram programadas para trabalhar o específico da educação, mas que podem e são produtoras de educação. Olha que interessante a gente começar a pensar o conflito a partir daí, né? Isso é algo que a gente tem que trazer para a nossa vida. Bom, dentro dessa mesma perspectiva, o Jales ele vai falar da importância de nós pensarmos o conflito a partir de uma estrutura. Então, o conflito pensado não da forma tradicional, aberração, infortúnio, má sorte, problema, mas como desafio intelectual, né, possibilidade de mudança e inerente às relações humanas, ele tem que ser pensado enquanto estrutura. Bom, então, enquanto estrutura, ele vai dar uma proposta de como pensar esse conflito, né, beirando a questão da conflito e convivência, né? Primeiro, descobrir as causas que provocam esse conflito, os protagonistas que estão envolvidos nesse conflito, né? O processo que se deu até onde chegamos com esse conflito, o contexto que é a dimensão, o espaço histórico, social em que o conflito está imerso e as consequências produzidas por esse conflito. A ideia é que, ao fazermos, né, essa decomposição do conflito, nós percebemos que o conflito não é esse bicho de 7 cabeças. E que o conflito, ele muitas vezes dá aos sujeitos elementos para fazer aquilo que nós queríamos e que foi falado no começo, né? O desafio, a mudança, a nova forma, e aí que eu acrescento, e aí eu já não estou falando nem do Jales, eu estou falando das pesquisas que nós temos realizados, do que eu tenho pensado, né, ao longo da minha trajetória, das possibilidades de fazer acordos. Eu acho que a gente tem que trazer isso de novo para a realidade, para a realidade educacional, principalmente educação social. A capacidade de fazermos acordos, né? A gente trabalha muito também com concordo e o discordo. Concordes, né, com o coração no mesmo lugar. Concordes. Discordes com o coração separado. Eu acho que, para além do concordes e discordes, quais são os acordos estabelecidos, as novas possibilidades de existência
de vivência de alteridade, que é uma outra autora que o Alan sabe bem que a gente está começando, engatinhando, que é a pedagogia da hospitalidade, mas não é o foco dessa live, né? Mas quais são os acordos possíveis de serem construídos dentro dessa realidade, dentro daquilo que temos, né? Eu acho que isso aí é fundamental e eu acho que o Jares, ele se preocupa muito com isso, né? Bom, então, tendo essa dimensão, que é uma dimensão da convivência, a dimensão do conflito, o resultado esperado, né, pelo Jares é uma educação para a paz. E aí eu já vou indicando para o final dessa parte da explicação da pedagogia da convivência, segundo Jares, né? O que seria essa educação para a paz? Essa educação para a paz também é outra coisa que a gente precisa tirar do senso comum, tirar do cotidiano, que é falar a paz significa não ter guerra. Também é outro mito, outra coisa que nós não conseguimos entender, quem está lendo o Jares, e aí eu indico para quem quer se aprofundar nessas leituras, a Educação para a Verdade e para a Paz, que é um livro que ele construiu, né, até anterior a esse que eu acabei de citar, que é Educação para Tempos Difíceis. Primeiro veio esse Educação para a Verdade e para a Paz, que no Brasil saiu pela editora Artimed. Então ele é possível de ser encontrado, inclusive em casas, em sebos. O meu livro eu comprei em um sebo, né, um livro antigo, de Educação para a Verdade e para a Paz, do Jares, e que ele vai explicar que paz não é a paz dos túmulos, né, aquela descanse em paz. Sabe aquela coisa do descanse em paz? Então, não é isso. A paz ela é um conceito, e um conceito bem pontuado por ele, né, dentro desse processo. Então, a educação para a paz seria o quê? Uma educação que vai promover um processo educativo que vai tentar eliminar a cultura de morte. Olha que interessante. Tentar eliminar a cultura de morte. Ou seja, tudo aquilo que faz com que os indivíduos não consigam viver as relações sociais, conflituosas e chegarem a determinados acordos. Porque se eu trabalho o conflito como algo negativo, a ideia é eu eliminar o outro. É o que o outro traz de diferente. Isso a gente tem que prestar atenção. Quando a gente impõe algo, e às vezes a gente impõe isso, quando eu falo impor, eu não estou falando isso que às vezes os educadores ou os sujeitos que estão trabalhando nessa linha de frente, pensando convivência como eu tenho que dar testemunho daquilo que a sociedade espera da gente, né? Eu não estou falando que ele seja mal ou coisa parecida. Ele trabalha com as ferramentas que se tem, né? Mas quando a gente impõe determinado valor e fala é porque a cultura funciona desse jeito, a gente muitas vezes promove a morte da criatividade, da diferença do outro. Né? Quando eu falo homem funciona desse jeito, mulher funciona daquele jeito, professor funciona desse jeito, né? A família ela é estruturada desse jeito. Eu estou impondo determinadas formas de existência que vão produzir que no final acabam produzindo, né, uma cultura de morte que seria o quê? Eles, de alguma maneira, impedem a criatividade que é nossa, que é do ser humano. A criatividade de fazer diferente. Né? A possibilidade de existirmos de maneira diferente. Então, educar para a paz, ela não é eu eliminar o conflito, é eu garantir no processo educativo que os sujeitos sejam criativos, que os sujeitos possam exercer os seus direitos e seus deveres dentro da sociedade como tal. É por isso que ele fala que uma cultura, que a educação para a cultura da paz, né, ela tem 4 pontos importantes. Isso é daquele livro que eu acabei de dizer. Né, educar para a verdade e para a paz. Né? Primeiro, o conceito de conflito e, com isso, paz positiva. Né? E quando eu falo conceito de educação e de paz positivas, eu estou falando que eu tenho que valorizar o conjunto de acordos possíveis que foram constituídos historicamente, mas que dão para os sujeitos a capacidade deles construírem novos acordos,
né? Então, eu acho, e aí ele vai trabalhar muito, e nesse livro fica muito claro, a opção que o Jares faz por assumir o Código dos Direitos Humanos, né, como um valor principal, com um peso muito grande dentro desse processo dos direitos humanos. Então, educar para a paz, e aí vem também das minhas reflexões, desculpa, mas educar para a paz eu acho quase que similar a uma educação para os direitos humanos. É uma disciplina que eu gosto muito na universidade, gosto até de trabalhar com ela, ou seja, e nós temos um Plano Nacional de Educação para Direitos Humanos no Brasil, e nós não usamos ele. E dentro do Plano Nacional de Educação para Direitos Humanos existe, né, um capítulo sobre educação não formal, e nós desconhecemos esse documento. Grave isso para mim, no meu ponto de vista, gravíssimo, né? Então, eu acho que recuperar isso é uma forma de você recuperar um conceito positivo dessa cultura, da educação de uma cultura para a paz, né? A questão do conceito do conflito, que eu já determinei também, que eu já falei aqui, né? Que é importante a gente se fazer responsável pelos conflitos que acontecem, mesmo quando a gente não está envolvido neles. Ele faz parte das nossas relações humanas. A gente tem uma mania de falar muito, fiz a minha parte, o outro que faça a parte dele. Acho isso muito engraçado, porque quem é meu aluno sabe, e eu falo isso muito nas minhas aulas, né? Quando as pessoas falam assim, se cada um fizer a sua parte. Eu gosto muito de trabalhar com os ditos populares. Tem um dito popular que é muito engraçado, que ele fala assim: se cada um fizer a sua parte, tudo vai funcionar bem. Não necessariamente. Hashtag só que não. Se cada um fizer a sua parte bem, nós vamos ter várias partes separadas bem feitas. Não necessariamente vamos fazer, vai dar tudo certo, né? Se a gente não tiver uma conexão, uma rede construída entre as coisas que fazemos, não vai dar certo. Vai continuar do jeito que está. Mas quando a gente parar para pensar, quando a gente fala, se cada um fizer a sua parte, tudo vai dar certo, eu estou falando, eu fiz a minha parte. Se existe o conflito, o problema não é meu. É isso. Então, quando eu penso numa educação para a paz, que tenta evitar a cultura de morte, que utiliza os direitos humanos como base e valor para isso, eu estou trabalhando com uma outra dimensão, uma outra perspectiva. Eu me faço responsável por aquilo que está acontecendo, mesmo quando aquilo está afastado de mim. O terceiro ponto é o desenvolvimento humano e econômico. Não tem como, né? A gente parar para pensar que depois que terminar o coronavírus, beleza, vamos voltar aos nossos trabalhos e tudo ficará bem. Não será assim. Ou seja, temos que pensar no todo, e aí Morin pode até nos ajudar, e vários outros filósofos podem nos ajudar a pensar sobre isso, né? Não existe o todo sem a parte sem o todo. Então, o desenvolvimento econômico, social que eu atravesso, outras pessoas também vão atravessar, cada uns melhores ou piores, mas vão atravessar. Então, acho que é importante entendermos isso, das consequências daquilo que eu faço em relação ao outro. Então, temos que pensar também, promover uma educação para a paz é pensarmos um desenvolvimento econômico e social em que todos sejam contemplados, cada um da sua forma e da sua maneira, mas que de forma equitativa, e os direitos humanos. O livro, ele termina, a reflexão dele, quando se fala de cultura para a paz, termina com essa estrutura, que é uma estrutura valorizando principalmente os direitos humanos como possibilidade de convivência democrática, de fazer a experiência da democracia. Uma democracia que passa por direitos e deveres, né? E não o meu direito individual, ou o meu dever individual, mas os direitos e deveres pensados em relação né, ao outro, ao grupo, né, à cultura, às diversas formas de sermos e existirmos enquanto seres humanos, a própria natureza, e aí vem a ideia também de desenvolvimento sustentável, ecologia. Então, isso é muito importante.
a gente tem que se fazer responsável disso. Bom, para terminar, e aí terminando isso, a gente entrar no tema e no último ponto que seria, né, seria como trabalhar essa pedagogia social, essa pedagogia da convivência dentro da realidade que vivemos do Covid, né? Então, recuperando o conteúdo e toda a teoria que eu estou trazendo aqui nessa live, primeiro, o Covid é um conflito. Se nós pensarmos trabalhar a pedagogia da convivência, o primeiro elemento, o Covid, a realidade que estamos vivendo de isolamento social, de distanciamento social, e todas as qualidades, né, os nomes que queremos dar para aquilo que está acontecendo, é a existência de um conflito. E a existência de um conflito que foi originado pelas relações sociais. Mas aí eu não estou alimentando nesse aspecto, que seria idiotice minha, né? Uma coisa ridícula, falar que foi, então, por causa de um grupo social que o Covid existe. Né? Ou seja, muitas vezes a gente falou assim, a culpa é dos chineses, na verdade. A gente começou com essa palhaçada, essa construção ridícula de relacionamento com o outro, achando que teorias da conspiração que falavam que é por causa da China mandou para todo mundo. Não, isso é também negacionismo, isso é um mecanismo de defesa, de negação completa, né, e de viver na infantilidade, ou seja, é um conflito porque nós, enquanto seres humanos, estabelecemos uma relação com a natureza, né, e aí podemos falar natureza, vírus, bactérias e todos os outros que nos fizeram chegar até onde nós chegamos. Então, também tem isso, né, isso é um conflito. Dentro desse conflito, né, nós estamos trabalhando o Covid, né, pensando, Covid igual a conflito, nós estamos trabalhando a Covid como se fosse esse problema, essa má sorte, né, esse conflito numa perspectiva tradicional. Eu acho que, quanto educadores sociais, e utilizando a pedagogia social como ferramenta para pensar novas formas de viver esse momento histórico de isolamento e de distanciamento social, o convite que a pedagogia social, mais especificamente a pedagogia da convivência, pode fazer para a gente é pensar o conflito com a perspectiva positiva. Então, eu pensando na convivência com o outro e vivendo o conflito, que é um conflito viral, né, em que eu posso ter o vírus, né, não manifestado, né, e eu posso passar para uma outra pessoa e a outra pessoa ficar doente e acabar morrendo, porque essa é a realidade que pode acontecer, né, nós não temos esse controle sobre essa realidade, o que esse Covid ou esse conflito expresso com o nome Covid-19, ele pode promover para nós como desafio intelectual e mental, como possibilidade de criatividades, de elementos, de mudanças que podemos realizar. Né? Um exemplo é essa aí que a gente está fazendo, né? Pelo Facebook, pela Live, pelas lives que estamos fazendo, pelas reuniões, né? Pelas mídias sociais. Isso são elementos da criatividade que nós estamos tendo diante do conflito. Né? Com isso, é claro, gente, pelo amor de Deus, né, e dos deuses do Olimpo, que sejam, né, eu não estou falando que a gente não tenha que combater o Covid, todo mundo usando máscara, todo mundo lavando mão, passando álcool gel, ficando em casa, hashtag fique em casa mesmo, mas eu estou falando, ele é algo que precisa ser combatido, ok, mas a vivência, né, da relação social que o Covid proporciona tem que mostrar para a gente a nossa capacidade de enfrentar os desafios, de não deixarmos ser cortadas as cabeças, né? E superarmos e conseguirmos sair do País das Maravilhas, né? Trazendo a metáfora que eu comecei essa live, né? A outra coisa também que seria interessante a gente parar para pensar nesse tempo de Covid é pensar nas estruturas do conflito. Por que nós chegamos até onde nós chegamos? O que nós fizemos que aconteceu? Porque também a gente tem uma tendência a sartrear, vou me permitir fazer esse verbo, né? Sartrear,
pensando em Jean-Paul Sartre, né, que o inferno são os outros. Então, eu estou doente porque isso veio de fora, né? Eu não estou questionando se veio de dentro ou veio de fora. A pergunta é, então, esquecendo esse aspecto, é pensar, então, qual é a estrutura desse conflito? As causas. Quem são os protagonistas? Como é que se desenvolve esse conflito na minha vida e na vida da minha família, na minha vida e no trabalho? Porque agora eu faço home office. E ninguém ensinou a gente a trabalhar de home office. A gente está fazendo isso na prática, o home office. A gente está estudando, né, à distância. E aí a gente tem que parar para pensar se o Covid, a situação de Covid que a gente está vivendo, né, não questiona também as nossas teorias e as nossas formas de pensar até educação à distância. Eu não sei em que medida nós estamos tendo educação à distância ou aulas à distância, que são duas coisas diferentes. Uma coisa é ter aula à distância, outra coisa é ter educação à distância. Quem é teórico e se envolve nessa realidade, que estuda isso, essa modalidade de ensino, sabe muito bem disso, né? Ou alguém que está envolvido com o campo do saber da didática. Tem muita coisa que nós chamamos de educação à distância que não é educação à distância, é aula à distância. Independente se isso é positivo ou negativo, é algo para ser pensado, porque nasce dentro dessa estrutura de conflito. Então, pensar na estrutura do conflito é pensar também nesse contexto novo que se cria, nas consequências desse processo, quando terminarmos esse período do isolamento, passarmos para o distanciamento, né? E eu começo a me questionar, eu me pegava me questionando esses dias agora, né? Que a gente está com uma ideia de... E eu tenho visto muito na televisão nessas propagandas de bancos, principalmente os bancos estão muito preocupados, eu não sei se vocês estão notando isso, né? Muito preocupados. Eles utilizam uns termos muito interessantes, que é o novo normal. Estou achando meio estranho esse conceito de novo normal. Porque que novo normal é esse? Né? Se nós chegamos até aqui, foi porque o normal não estava funcionando. Por que será novo normal? Por que eu preciso de um novo normal? Né? Eu não posso viver a realidade tal qual ela se apresenta, com seus desafios na hora que ele tem que ser desafiado. Então, isso tudo só aparece a partir do momento em que eu posso, nesse momento de crise, enquanto educador social, né, utilizando a pedagogia da convivência, e entendendo que conviver com o outro é conflito, né, e é a partir do conflito que eu constituo algo diferente, eu poder pensar novas formas de relacionamento que não serão novos normais, serão acordos, né? Serão consensos, dissensos que vamos ter que administrar, porque quero ressaltar um negócio, né? Nem sempre a gente vai ter os acordos e os consensos. Às vezes, o que dá para a gente fazer é administrar os dissensos. E aí a gente vai ter que aprender a fazer isso. Só na prática a gente vai dar essa ideia. Depois, viver a convivência, né, como uma possibilidade de oportunizar os conflitos, como eu já tinha falado nesse processo, né, e aí clamando os elementos da convivência, né, os elementos da convivência. Então, eu acho isso algo fundamental, algo normal, a ser trabalhado e a ser pensado, e a educação para a paz como uma estratégia. A educação para a paz como uma estratégia a ser trabalhada, a ser construída, a ser organizada para nós. Né? E aí eu falei que eu vou terminar faz uma meia hora antes, né? A meia hora atrás eu falei que eu ia terminar, mas realmente terminando. Eu vi uma propaganda nesses canais a cabo, né? Porque a gente fica em casa, e a gente acaba entrando na televisão para poder passar esse momento de isolamento social, uma propaganda da República Tcheca explicando a respeito do uso da máscara. E eu gostei muito da explicação que falava no final da propaganda e que dizia assim: eu uso máscara porque ao usar máscara eu te protejo.
e você usando a máscara, você me protege. Eu achei de uma prática da pedagogia da convivência, como diz o Jares, maravilhosa. Porque muitas vezes a gente coloca as nossas máscaras e fala assim, eu estou me protegendo, né? Eu não vou pegar a doença porque ela está por aí, ou seja, eu estou pensando no conflito como se fosse algo da má sorte, do infortúnio. Mas quando eu falo, eu uso máscara porque eu estou te protegendo, eu estou reconhecendo que pode ser que quem é o portador do conflito seja eu. Eu sou o portador do conflito, porque eu posso estar contaminado. Eu posso ter o vírus e não ter manifestado. E ao proteger, ao usar a máscara, eu estou te protegendo de algo que eu posso ser o motivo do conflito. Olha que interessante. Eu paro de pensar fora de mim para pensar a partir de mim esse conflito. E desde aí eu construir uma nova relação em que nós nos protegemos. E eu parava para pensar se nas nossas práticas educativas nós não deveríamos fazer a mesma coisa. Na educação, né, quando eu estou lá, né, eu estou lá para te educar, para começar e trabalhar esse processo de ensino-aprendizagem, e você também está ocupando essa vaga, sentada na cadeira, ou sentado em círculo, ou debaixo de um pé de manga, ou dentro de um hospital, ou num presídio, né, ou qualquer lugar que seja o lugar do processo de ensino-aprendizagem, você está ali também para instaurar um processo de ensino-aprendizagem para mim. Eu estar para você nesse processo de ensino, aprendizagem, e você estar também me instaurando em mim processos de ensino-aprendizagem, né? Que, é claro, apenas estamos recapitulando e refazendo uma premissa do Freire, né? Que nós sabemos muito bem, né? Aquele que ensina está aprendendo e aquele que aprende também ensina. Só que uma coisa é na fala, outra coisa é na prática. Então, eu estou preocupado nesse processo, com esse processo que é um processo que pode ser que o conflito do meu educando não aprender seja eu. Eu seja esse processo. Será que eu sou capaz de pensar na minha própria estrutura e na minha própria organização? Então, é isso. Realmente, falei demais. Mas eu acho que a ideia é um pouco a gente estar construindo esse espaço e essa organização para que a gente possa, se não abrir um debate, mas pelo menos começar, né, a pensar. Às vezes a gente fica muito preocupado que o outro tem que fazer uma pergunta. Às vezes a pergunta não chega agora. A pergunta só vai chegar depois. É muita coisa para a gente digerir. Eu acho que precisa de um tempo de digestão dos conteúdos, a gente poder, sabe, decantar as coisas para as perguntas brotarem. Mas a ideia é um pouco essa. Se nós mudarmos o nosso foco da convivência, pode ser que encarar o conflito como parte intrínseca desta convivência e princípio de qualquer ação socioeducativa que a gente tenha, com certeza o Covid ele vai ser superado como todos os outros conflitos que nós temos na sociedade. Nós estamos lutando com isso, a ciência está fazendo a sua parte, nós estamos fazendo a nossa parte, né? Nós não, e cada vez mais, nós, como povo brasileiro, nesse momento, nós negamos, né? Negamos atitudes que possam impedir ver o conflito, negar a existência do conflito, né? Porque quando eu falo que o Covid é uma gripezinha, ou que se eu pegar o Covid porque eu sou atleta e faço exercícios físicos com personal trainer, né, eu ultrapassarei esse processo de maneira tranquila, isso é negar o conflito, né? Ou às vezes se potencializar falando que a culpa não é minha, eu faço a minha parte, né? Talvez eu não consiga fazer milagres, embora o meu nome carregue Messias, mas o lado messiânico da ação, né? Mas somos também, reconhecemos que no conflito somos capazes de nos desafiar e desafiar também a todos aqueles que estão ao nosso redor. Talvez seja isso,
não tenhamos respostas para as coisas, mas tenhamos as perguntas certas para que a gente possa continuar a nossa caminhada enquanto educadores desse mundo, principalmente nesse tempo histórico que vivemos. Obrigado, né, pela paciência de me escutar. Muito obrigado. Nada. Eu tenho certeza que o pessoal está batendo palma em casa agora, depois dessa sua fala, que foi uma fala excelente. Arthur, eu te agradeço demais, né, por essas contribuições, né, porque recentemente a gente tem aprendido muito sobre esse novo conflito que é o Covid-19, né? Tem um programa na Globo dedicado exclusivamente a isso. E a sua fala sobre a pedagogia social, ela complementa muito essa demanda que nós sentimos de entender como que esse conflito ele pode ser sanado de alguma maneira, ou se é que há necessidade dele ser sanado e sim lidado, né? Como que a gente vai lidar com esses novos fatores? E aí, nesse momento, antes de fazer a minha primeira pergunta, eu gostaria de falar que, assim, relembrar para a galera que existe um post lá na página do Grupo Fora da Sala de Aula, eu peço que vocês curtam esse post e comentem o nome de vocês e a cidade, que aí no final dessa live a gente ainda vai fazer um sorteio de um livro, né, do nosso grupo e vai mandar para vocês tudo certinho. Então, não se esqueçam de fazer isso. E a outra coisa que eu queria falar é que, Arthur, tem gente de muitos lugares assistindo a gente. A gente está com os nossos bolsistas, eles estão fazendo um trabalho muito maneiro, porque tem gente de outros países fazendo perguntas e está rolando uma certa tradução espontânea aqui para a gente conseguir atender essa demanda, esse diálogo, é uma demanda nova. Então, eu agradeço a todo mundo que está fazendo pergunta e quero dizer que a gente está dando o nosso melhor para que essas perguntas sejam respondidas. Mas primeiro eu gostaria também de fazer algumas pontuações junto com o Arthur, né, daquilo que ele estava falando, né? Que agora há um novo conflito e nós precisamos fazer esse desafio de utilizar ferramentas que não são necessariamente novas, né? Porque a gente está usando ferramentas que já existiam, mas a gente está precisando, elas são novas para a gente, né? Então a gente está precisando ir de encontro a essas ferramentas, né? Para que a gente alcance esses alunos. E aí, Arthur, eu gostaria que você falasse um pouco mais disso, né? Como que esse educador social ele vai conseguir entrar em contato com esse aluno com essa nova realidade, né? Quais conselhos você tem para dar? O que você pode contribuir quanto a isso? Bem, a sua pergunta é mega pertinente, porque, como eu estava falando, né, quando a gente pensa no processo de ensino formal, que é o ensino que nós no grupo chamamos de ensino escolar, está sendo colocado na nossa sociedade essa ideia de que temos que ter educação à distância. Minha primeira pergunta é se é educação à distância mesmo, ou se é aula à distância. E aí, para mim, é uma grande diferença, não só semântica, mas é uma questão didática, e que pode ser questionada e perguntada. Né? Esse é um ponto. Outro ponto é o seguinte: vivemos num país de desigualdades. Né? E quem disse que todos nós temos o acesso à internet à banda larga, de qualidade, para assistirmos aulas? Essa é uma pergunta. Ficarmos uma hora, que nem estamos aqui nessa live, né? Algumas pessoas com certeza tiveram dificuldades para entrar, algumas outras vão estar assistindo essa live gravada depois, porque a internet caiu, né, nesse momento. Então, é muito da ordem do injusto achar que todos estamos tendo os mesmos elementos, as mesmas ferramentas para trabalhar a educação à distância. Então, eu tenho uma preocupação muito grande com isso. E eu acho que esse conflito deve ser pensado, repensado na sua estrutura e deve, na medida do possível, a gente atender essas demandas. Tem gente que não vai conseguir estudar à distância. Não vai. Mesmo tendo a internet banda larga. Não tem como, porque não nos foi ensinado no nosso processo a trabalhar a educação à distância. Isso eu estou falando do formal. Agora vamos para o informal. Vamos falar do não escolar, enquanto educadores sociais. Né? Há educadores sociais que podem estar em casa e podem trabalhar novas formas a partir das redes sociais, ok. Mas tem educadores sociais que não podem. Eles precisam fazer os seus plantões.
nas casas de acolhida, né? Eles precisam fazer esses plantões no sistema de privação de liberdade com adolescentes, né, que se encontram privados da sua liberdade. Será que esses educadores sociais eles possuem os elementos para proteger o outro? Porque é muito interessante também, a discussão às vezes é assim, o educador social ou da área da saúde ou da assistência social, ele está exposto à enfermidade. Ok, mas para além do exposto à enfermidade, ele se cuidar é cuidar do outro. Então, se eu uso, naquela perspectiva que eu falei, se eu uso a máscara, eu protejo o outro de ser contaminado, porque eu não sei se dá comigo. Então, esse educador social ele é levado em segundo plano. Ter, né, os elementos, a máscara, o álcool gel, né, as luvas quando necessário para trabalhar, para continuar trabalhando nesses postos em que o educador social não pode fazer de lado remoto, numa área remota, né, de maneira remota, que eu estou falando é a distância, não é só proteger a saúde do educador social. E ter esses elementos, essas ferramentas para enfrentar o Covid, passa a ser recurso didático, educacional, para esse educador social. Como é que eu uso máscara e o outro não usa? Como é que o outro usa e eu não uso? E eu estou falando de máscara porque eu tenho outros elementos que quem é educador social e trabalha na área da saúde sabe muito mais, sabe melhor que eu. O nome dos materiais que são necessários para atuar com esses sujeitos. Penso nos educadores que trabalham com população em situação de rua. Nós temos, dentro do nosso grupo, pessoas que estudam esses educadores, essas práticas de educação em população de rua, em situação de rua, situação de rua. Como continuar fazendo esse trabalho com a população de situação de rua, né? Para além da comida, e eu acho que aí eu não discuto, e eu acho que é um grande ponto da nossa sociedade civil que está se preocupando e vendo que quem tem fome tem pressa. Então, eu estou com fome, eu preciso comer, mas não é só comida. É uma questão bem Titãs, né? A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. Ou seja, como é que eu continuo estabelecendo vínculos de sanidade com essa população que está em situação de rua, né? Nosso primeiro momento é falar assim, então vamos resolver o problema todo mundo dentro do hotel, dentro da casa de... Ok, vamos ficar dentro dos hotéis que são promovidos por algumas prefeituras, né, o acolhimento, ou nas casas próprias de acolhida para esses sujeitos. E dentro da casa de acolhida, o que nós vamos fazer com eles? Essa é uma pergunta. Essas perguntas, elas só terão respostas se eu conseguir ver o conflito como o desafio da minha prática educacional, Alain. Então, à medida em que eu olho a realidade que eu estou, com os materiais que eu possuo e os sujeitos que eu estou me relacionando, eu tenho que parar e perceber, eu estou em uma situação de conflito. E não é ruim. Faz parte da relação que eu estou estabelecendo com ele. Como é que eu posso, a partir de uma análise ou de uma decomposição dessa estrutura do conflito, eu posso articular os materiais que eu tenho para atendê-lo? A gente gosta muito da resposta pronta. Só que a gente escolheu uma área, que é a área da educação, em que não tem resposta pronta. A gente devia começar a parar de caçar as respostas. A gente deveria ser capaz de fazer as perguntas. Porque as nossas perguntas também, muitas vezes, são de sim ou não. Posso fazer isso? Posso fazer aquilo outro? Né? Eu tenho uma criança com essa dificuldade. Devo fazer isso? Devo fazer aquilo outro? É óbvio. Respostas de sim ou não, perguntas de sim ou não, são o início, essas perguntas são o início da prática educativa. Mas eu não posso terminar a prática educativa e achar que a finalidade da minha ação educativa está em dizer sim ou não, de aplicar determinado protocolo e acabou. Nós temos que ter um processo de envolvimento, de compromisso com a realidade, de compromisso com a vida humana que ultrapasse essas realidades. E isso, a academia, e aí eu reconheço, não vai dar para a gente. Mas a gente vai ter, pelo menos, os teóricos, as reflexões de práticas já existentes, que vão nos ajudar a construir os nossos caminhos. E, a partir disso, se formos capazes de sistematizá-los, né, essas respostas que foram pontuais no lugar onde eu posso servir de exemplo para outras pessoas. Então, acho que
A resposta a gente não tem, mas a gente souber fazer a pergunta, iluminado por qualquer teórico, eu estou falando isso a partir do teórico, que é o teórico que nós estudamos, e você conhece muito bem, que é o Jales. Mas eu posso usar o Freire, eu posso usar o Kalimann, o Geraldo Kalimann, eu posso utilizar o Clemente Neto, eu posso utilizar qualquer um. A Stella Graciani, o Roberto Silva, são autores brasileiros, estou usando os autores brasileiros, e que falam das suas práticas, eu posso usar qualquer um, mas o importante é que eu, com o conteúdo teórico que eu tenho, o que eu faço com o conflito que é meu porque eu estou envolvido nele, porque a minha relação social ela é montada a partir dele, está sentada em cima dele, e como é que eu posso reconstruí-lo e organizar novos acordos, em vez de parar de ficar chorando as cebolas do Egito, usando uma outra metáfora, né? Parei bem religiosa essa, mas cebolas do Egito, o passado que eu já tive, né? E que às vezes nos condena, viu? A gente fica chorando um passado que às vezes nos condena. E fazer o presente, não é nem futuro, estou pensando no presente, no momento presente, né? Se eu quiser usar um filósofo que é o Bergson, o instante, né? Nem o presente a gente tem, é o instante do processo educacional. Eu acho que a reflexão deveria ser um pouco pontuada nesses aspectos. Muito bacana, Arthur. Isso que você fala, eu acho que reforça muito também aquela percepção, né, de que para tudo existe uma receita de bolo, né? Para tudo existe um caminho certo. Mas talvez o desafio, a convivência, seja esse caminho de aprendizado até o momento em que a gente consegue achar as perguntas para começar a tomar ações, né? E aí a gente vai ver essa ação na extensão, na ONG e em várias outras frentes de atuação. Aí agora eu vou tentar reproduzir uma pergunta de um colega chamado Francis Del Poço. Eu acho que eu pronunciei o nome dele certo. E a gente fez uma tradução espontânea aqui da pergunta dele para tentar atender da melhor maneira possível. Peço depois até que você mande um abraço para ele, porque ele fez alguns comentários muito bacanas que a gente com certeza vai comentar em outras lives também, né? Para a gente sempre estendendo as nossas discussões. Mas, basicamente, ele perguntou assim: nos contextos latino-americanos e altamente complexos, bem como nas atuais situações de pandemia, não é essencial refletir sobre as práticas e teorias da abordagem da paz imperfeita e da paz territorial? Qual é o nome dele? Francis Del Poço. Francis Del Poço. Tem o lugar da onde ele veio? Você é da Argentina, Chile? Que eu queria mandar um abraço, hein? Não só para ele, Francis, mas país dele também, né? Então, ele não colocou no comentário dele o lugar que ele veio, mas eu posso te falar aqui, ó, a gente tem gente do Uruguai, da Colômbia, e também de outros estados do Brasil, Rio Grande do Sul, Bahia, Pernambuco, Paraíba, Recife, São Paulo, e uma galera daqui também do Rio de Janeiro, de Cabo Frio, Niterói, Rio das Ostras, Duque de Caxias, Itaboraí, Maricá, Tanguá, Japeri, Belfor Roxo, Miracema e a nossa querida São Gonçalo. Muito bem. Então, um abraço a todos aí, né? Recebi aqui no meu ponto eletrônico que o Francis é do Uruguai. Uruguai, então. Sempre bem-vindos todos de Uruguai, não? Gracias por la pregunta. E eu não sei se vou responder em espanhol ou se vou fazer em português. Creio que vou fazer em português, já, e creio que me compreendes bem, não? Então, para estar hasta ahora con nosotros, más de una hora en la live, creo que compreendes bien el português, não? É melhor. Bem, quando a gente pensa, e aí você pensar na dimensão da paz, eu acho fundamental. Até porque quando eu falava de paz, eu estava falando de uma paz dentro de um contexto do Jales, que fala de convivência, e eu estou falando numa dimensão mais educacional, né? De educar para a paz, educar para uma cultura de paz, e que vai trabalhar com valores que vão acentuar a dimensão dos direitos humanos. Porém, quando você fala de questão de paz territorial e dos contextos latino-americanos, com certeza
pensar de maneira sociológica, e aí eu acho que a grande beleza do nosso campo epistemológico da pedagogia social é essa capacidade de conversarmos com outras áreas como a sociologia, a antropologia, a psicologia, que é a área que nós conversamos na UERJ, nesse grupo de estudos, né? Então, eu acho que aí nós clamamos realmente uma dimensão sociológica e antropológica da pedagogia fundamental, para a gente poder entender quais são esses mecanismos, né? Esses mecanismos que vão constituindo as relações interpessoais e que têm características próprias econômicas e culturais de cada país, né? E principalmente falando com uma pessoa do Uruguai, né, escutando uma pessoa de um país lusófono, eu gosto muito da gente marcar isso, e não marcar isso como uma questão de que nós somos um país lusófono e um país que de fala portuguesa é melhor do que um país de fala espanhola. Não, quando eu falo, na América Latina nós temos os países de fala espanhola e de fala portuguesa, nós estamos falando de uma constituição histórica diferente. Uma constituição histórica diferente, que vinda de Portugal, das colônias portuguesas e das colônias espanholas. E aí o Alain, que é licenciado, que está estudando História, e pode contribuir conosco. Mas os processos históricos sociais devem ser levados em consideração. E, inclusive, e pensar como esses processos foram constituídos ao longo da Constituição Histórica Nacional de cada país. O processo de paz acontecido, né, nas sociedades como Bolívia, como... Arthur, Oi. Eu queria só fazer uma correção, que o Francis é da Colômbia. Ah, Francis. Colômbia, desculpa. Colômbia. Pedimos desculpa. Então, muito bem. A Constituição de cada país é muito distinta. Eu morei 4 anos na Bolívia, morei em Cochabamba, né, estudando, trabalhando, inclusive num hogar de ninhos, como educador social, com as populações quechuas, né, com as etnias quechuas, num município, numa província chamada Quillacollo, que é cerca perto de Cochabamba. Então, eu tenho essa realidade. E quando eu cheguei lá, a primeira coisa é a organização histórica, política, é totalmente diferente. É totalmente diferente. Então, se nós não levamos em consideração como é que esses países foram sendo constituídos, né, na sua história, na sua organização, as formas de relacionamento de paz, os valores que foram consensuados como valores que vão, de alguma maneira, pacificar as relações, e aí eu até compreendo, Francis, e faz até mais sentido para mim quando você quando o Alain, ele fala que você é da Colômbia. A realidade da Colômbia, pensando em todo o processo de constituição de paz desse país, é totalmente diferente de qualquer outro país latino-americano que a gente tem, e Brasil. E isso não significa que isso é ruim. É o contexto. Então, eu acho que pensar nessa dimensão da paz, dos problemas que temos, porque vamos trazer um pouco para o Brasil. Não quero me apropriar da América Latina, quero me trazer para o Brasil. Vivemos situações com grupos que nós conhecemos e que está em até um dos nossos textos que nós construímos, né? 2 textos, na verdade, que construímos nos nossos livros, né? Quando estudávamos as comunidades empobrecidas de São Gonçalo, em um livro, e no outro livro, as comunidades empobrecidas em Niterói, nós víamos que as comunidades empobrecidas, elas viviam realidades de violência que eram comandadas por grupos. Milícia, terceiro comando puro, amigo dos amigos, comando vermelho. Nós estamos falando de processos sociológicos que interferem as relações de paz. As relações de paz. Não é a mesma. E aí a gente sabe, eu já estive vivendo numa situação, enquanto educador, no Rio de Janeiro, aqui no Rio de Janeiro, dentro de uma comunidade, que é a comunidade ali do São João, né? E a comunidade do São João ali no Engenho Novo diferencia da comunidade do Grajaú ali, que é o Morro do Macaco. Não é complexo você trabalhar educação social quando você tem 2 comandos. Na minha época era o comando vermelho
e o amigo dos amigos. E o garoto, e a criança, e o adolescente, às vezes não podia atravessar uma rua por causa que não podia territorialmente passar do comando para o outro, né? Ele não podia vestir nem vermelho nem azul, porque eram as cores dos comandos. Então isso tem que ser levado em consideração. Não tem como a gente achar que a educação ela é tão universal a tal ponto de não levarmos e trazermos as nossas realidades concretas e específicas à discussão do conflito. Isso aí é uma outra forma de ser infantil. Então, Francis, obrigado pela pergunta, mas temos que pensar essas dimensões territoriais, a composição do território, né? Como se movimenta essas relações, como essa paz que é fruto das relações dos sujeitos dentro desses territórios, eles devem ser levados em consideração, sim. E perceber que não só na diferença latino-americana, uma coisa é México, outra coisa é Central, América Central, outra coisa é América do Sul, mas dentro do próprio Brasil. O Alan acabou de falar que tem gente da Paraíba, e tem gente da Bahia, tem gente do Sul. O que é ser brasileiro na Bahia? O que é ser brasileiro onde eu estou aqui no Rio de Janeiro e o que é ser brasileiro no Sul, né? Cada um com a sua realidade, né? Dentro do nosso país, dentro das possibilidades que nós temos. Francis, obrigado pela pergunta e pela participação. Graças. Então, muito obrigado, Francis. E, assim, galera, eu já estou avisando aqui que aqueles que já colocaram o nome lá no post do Fora da Sala de Aula, é só aguardar que daqui a alguns minutos a gente já vai fazer esse sorteio. A gente já está nos momentos finais da nossa live. E será que dá tempo de mais uma pergunta, Arthur? Acho que mais uma pergunta, né? A gente está ficando com uma live muito grande que as pessoas vão nos matar. O Lucas, ele está fazendo uma pergunta, o Lucas Salgueiro, ele está fazendo uma pergunta que é o seguinte: como manter as relações interpessoais entre o educador e o educando durante o período de isolamento? Ótimo. Lucas, obrigado. Obrigado pela participação no grupo, obrigado pela parceria que a gente tem lá na UERJ. Bom, aí eu vou começar a responder a sua pergunta, trazendo o que eu estava falando com respeito à pergunta do Francis. Qual é o território que eu transito? Porque eu tenho educadores que estão em um território que é totalmente distinto do outro. Quando eu estou em um território em que a possibilidade de eu ter uma educação, um meio, um recurso midiático me é possível, beleza. Mas quando eu estou num território em que eu não tenho o básico, em que eu tive que parar as minhas atividades, e que eram atividades essenciais, como comer, como vestir, como fazer uma atividade que me tirasse de uma situação de perigo, e eu não posso mais fazer por Covid, pela situação do isolamento social, né? E que vai se agravar muito mais quando nós começarmos a colocar em prática essa história de que o município que tiver leitos pode abrir, o município que não tiver leitos vai continuar isolado. Essa ideia do isolamento e distanciamento que nós sabemos que os nossos governos estão loucos para fazer, né? Diferente de tudo que se está fazendo lá fora e diferente também do que a OMS recomenda, né, como uma característica para o combate à Covid. A gente tem que ver o chão que a gente está ocupando. Quais são os recursos que eu possuo? Se eu tenho recursos que me façam chegar a esse sujeito, ok. Mas, se eu não tenho esses recursos, eu preciso usar da inventividade e da criatividade para poder chegar até eles, né? Seja por atividades em que eu possa realizar utilizando máscaras, né? Ou utilizando outros meios, né? Porque também eu tenho que ser responsável é aquilo que eu falo. Eu me protejo para te proteger. Às vezes eu posso ser muito criativo e falar assim, não, vamos colocar máscaras em todas as crianças e levá-las para o campo de futebol para jogar bola. Você não está fazendo nada produtivo. Né? No momento do isolamento, que a gente está vivendo o pico da pandemia, você vai trazer todo mundo para a rua para fazer aglomeração. Não é o momento.
Então, como é que eu crio meios para manter unido, né, conversando, dialogando com esses indivíduos? É o WhatsApp? Existe essa possibilidade de entrar em contato através de YouTube, Facebook? Porque às vezes não tem. E aí eu tenho que pensar como é que eu posso chegar até lá, né? Através de ações pontuais, às vezes. Às vezes uma ação que seja uma distribuição de alimentação, de alimentos, fazer uma atividade cultural, pegar um momento em que eu possa construir, né, e levar até eles. Isso vai de cada um. A primeira coisa que temos que ter nesse momento do Covid é pensar sobre ele e ver o que eu posso fazer para proteger o outro. Eu acho que o grande e o bonito trabalho nosso deve ser esse. Como é que eu posso, com a minha prática, proteger o outro? A gente está muito preocupado em não ficar sozinho. Não sei se vocês pararam para pensar nisso. Você não está sozinho. Juntos à distância, hashtag juntos à distância. Fique em casa, nós vamos fazer companhia para você. Eu acho isso bom, mas não acho isso ótimo. Eu acho que devemos sim pensar que maneiras podemos estar com os outros, que os outros não se sintam sós, é verdade. Mas também devemos pontuar em que momento estar com o outro não será um perigo para ele. Lembrando da forma de transmissão desse vírus e da forma também com a qual ele pode, né, de alguma maneira, ele que já é um conflito, se transformar num conflito maior. Porque esse sujeito de camada empobrecida, vivendo em situação de vulnerabilidade, enfermo, vai para o Sistema Único de Saúde. Pararam para pensar nisso também? E o nosso Sistema Único de Saúde está, né, saturado. Nós sabemos disso. Pelo menos estou falando desde o lugar onde eu me encontro, que é Rio de Janeiro, do município do Rio de Janeiro. Então, ele está saturado. Se aqueles que têm algum outro benefício para além do Sistema Único de Saúde já vivem algo precário, de não conseguir fazer os exames, imagina quem está à mercê desse Sistema Único de Saúde. Então, às vezes, a gente está muito empolgado e muito criativo em estar com o outro, só que representamos um risco para ele e depois não vamos poder bancar, né, o processo que vai desencadear a sua recuperação. E vamos fazer uma maior. Uhum. Então, eu acho que a gente... Eu tinha até mais uma pergunta para fazer, mas eu gostaria que você fizesse a conclusão e falasse um pouco disso na sua conclusão, que é como que a gente vai conseguir, como eu posso dizer, como que vai ser esse mundo pós-corona, né, para o educador social? Quais são essas primeiras ações? Como lidar com essas demandas que também vão se mostrar novas, assim como o próprio vírus que já tem o conflito. Mas agora, eu já tenho o nome aqui dos sorteados, eu posso falar? Eu acho melhor a gente fala o nome dos sorteados e aí a gente se despede. A gente está ficando bem avançado na hora, é melhor a gente dar o nome do pessoal que foi sorteado, né? Agradecer novamente a Débora Ortmann, que ficou responsável por isso, a nossa bolsista, né? Muito obrigado, Débora. E a partir disso aí eu já faço o desfecho e a gente se despede do pessoal já agradecendo a presença de todos. Tá bem, então. A gente separou três nomes, né? Essas três pessoas vão receber seus livros. O primeiro é o Thalys Rodrigues, de Recife, Pernambuco. O outro é o Miguel Costa e Silva, de Niterói, no Rio de Janeiro. E depois é o Gabriel dos Santos da Silva, de Itaboraí, Rio de Janeiro. Muito bem, então, obrigado. O livro vai para Pernambuco, né? Que beleza. Deixa eu mostrar o livro. Espera aí que eu vou mostrar o livro. Está aqui do lado. Olha, esse livro aqui, não sei se dá para ver. Deixa eu ver se... Eu acho que se eu abrir a câmera aqui vai ficar melhor. Vamos ver. Esse aqui, olha, vão receber em casa. Muito bem. Ele também é uma compilação de pesquisas que nós realizamos no ano de 2018, né? Muito bom. Então, o livro vai para
tanto um exemplar vai para o Pernambuco, outro vai para Niterói, outro para Itaboraí. Eu espero que vocês tenham colocado o e-mail, porque a gente vai entrar em contato com vocês para saber o endereço que a gente vai mandar por correio, tá bom? A gente vai mandar por correio via Sedex para vocês o livro que vocês foram sorteados. Ok? Então, Thales, né, de Pernambuco, o Miguel, de Niterói, e o Gabriel, de Itaboraí. Então, muito bom. Até porque Itaboraí é um dos campos que nós fazemos pesquisa também. Um abraço para todo mundo de Itaboraí, ok? Bom, para terminar a nossa conversa, né, eu vou falar para você que eu não tenho bola de cristal, né, Alan? Uhum. Para saber como é que a gente vai terminar esse momento do Covid. Mas eu não tenho bola de cristal, nem jogo, tenho poder de evidência, de clarevidência, mas eu tenho pelo menos algumas intuições que são as seguintes. Primeiro, que não vamos ter um novo normal. Eu acho que o novo normal é um mundo da fantasia que não tira Alice do local. Eu acho que o que a gente vai ter são novos desafios que vão pedir que cada um de nós possamos pensar no território que frequentamos, saibamos administrar o nosso desenvolvimento humano, afetivo, social, econômico e cultural diferenciado. Teremos também novas formas de lidar com o que chamamos as TDICs, que são as tecnologias digitais de informação e comunicação, né? Um nome bonito para falar redes sociais, internet e tudo à distância, né? E vamos ter que nos adaptar a uma nova forma de viver a realidade, né? Ou seja, embora vai ter a aparência de que voltamos ao novo normal, ou que todas as coisas ficaram iguais, espero, e aí eu não sei se não estou afirmando, eu espero que as coisas sejam diferentes. Mas não é que sejam diferentes no mundo da Alice, no País das Maravilhas, no chá de Alice. Mas será diferente porque eu terei uma nova relação com a natureza, uma nova relação com os bens materiais, né? Com a forma de consumo. Não que vamos deixar de consumir, mas vamos consumir de forma diferenciada, né? Nós vamos nos relacionar afetivamente também de outras formas, e o educador social, se ele estiver atento e pensando nas possibilidades de convivência, vai valorizar mais o conflito. Eu espero, e aí é a esperança, utilizando o que o Paulo Freire chamava de verbo esperançar, né? Ele tem uma leitura do verbo esperançar. Eu esperanço, vou usar o verbo do Paulo Freire, eu esperanço que a gente seja capaz de viver o conflito de uma nova forma. Eu acho que esse é o grande lance, né? A gente parar de ficar chorando e reclamando que o outro é diferente, que o outro é um problema, para a gente falar o outro é a possibilidade de eu fazer coisas novas. E não só eu, imperativo eu, mas nós, eu e você, fazermos coisas novas que não serão minhas nem suas, para que seja nossa. E aí eu acabo de citar um autor, um filósofo do século IV depois de Cristo, que é Agostinho de Hipona, que falava: a verdade não é minha e nem sua, para que ela seja minha e sua, ou seja, nossa. Eu acho que depois do Covid, o educador social seja capaz de fazer isso que no século IV já falavam, né? Que a realidade, a vida, o cotidiano não seja meu e nem seu, para que ele seja meu e seu, nosso, dentro de acordos que vamos estabelecendo ao longo da realidade que se apresenta. Arthur, tem muita gente perguntando, mas é algo que não é relacionado necessariamente à fala. Mas a galera que viu o livro ficou muito interessada e queria saber onde adquirir esse livro. Você pode contar para a gente? Todos os livros, eles podem ser adquiridos. Bom, esse livro que eu apresentei, basicamente, é da editora CRV, de Curitiba. Mas a gente pode fazer o seguinte:
Na nossa página do Facebook, nós vamos prometer a vocês que até dia 1º de maio, que é daqui a 2 dias, nós colocamos os links dos lugares onde vocês podem adquirir esses livros à distância, por correio, né? Então, a editora, nós, na verdade, nós temos, o nosso grupo já tem 12 livros já publicados. Uma boa produção para 4 anos, né? Mas temos 12 livros publicados e a gente tem vários canais com várias editoras. Esse é um dos livros. Ainda temos outras editoras parceiras, do nosso grupo, que a gente pode colocar o título do livro e colocar o link para que as pessoas possam ver, né, ler a sinopse, ver se interessa a temática, para que a gente possa continuar divulgando e organizando as nossas práticas educativas. Ficamos assim, então, Alan? Ficamos. Perfeito. Então, é isso, galera. Eu gostaria de agradecer a todo mundo que comentou, a todos os colegas que participaram, a todas as pessoas de todos os lugares desse Brasil, todos os lugares do mundo que puderam participar aqui com a gente. E a gente vai fazer outras lives, trazendo outros assuntos, sempre para completar cada vez mais ou estar em contato com novos modelos de pedagogia, de conhecimento, de formas de conviver e estar com o outro, algo que é muito importante, mesmo nesse momento de isolamento em que a gente não está próximo fisicamente, mas a gente pode estar próximo por algumas ferramentas como essa que a gente está aqui hoje. Então é isso, eu gostaria de agradecer a todos e todas e que nos vejamos em breve, beleza? Muito obrigado, gente. A gente vai terminando aqui. Queria agradecer realmente, porque foi um público muito bom. A gente está vendo aqui, mais de 100 pessoas estavam nos assistindo. É a primeira live que nós fazemos, até aprendemos a fazer isso faz 2 dias, eu e o Alan, em conjunto. E eu agradeço realmente a presença de todos, né? E eu espero com certeza no mês de maio a gente fazer uma outra live como uma atividade do nosso grupo de extensão, sempre trazendo essa reflexão, né? Muito obrigado, sejamos todos felizes, tenham todos uma boa noite e até a próxima, tá bom? Obrigado, gente. Tchau, tchau. Nos vemos. Tchau, pessoal.